Alguns dos arcos fillers de Bleach são tão bons que deveriam se tornar canônicos. Então aperta o play e vem comigo. Salve geeks, beleza? Eu sou o Guilherme Alves, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Sagas fillers. 99,99999% dos animes teve seus fillers. Seja um episódio, um arco e até mesmo sagas completas. Naruto que o diga, tivemos aí várias sagas de arco filler. Em Bleach também tivemos. Tudo isso para dar aquela enrolada básica no anime, para ele não alcançar o mangá e assim as vendas seguirem o seu fluxo natural. Os fillers literalmente não influenciam em nada nas histórias canônicas dos animes. Só que alguns desses fillers são tão bons que pode ou não se encaixar em algumas das pontas soltas da história canônica. Outros acabam ficando marcados na história do anime. Mas também temos aqueles que são 100% descartáveis. O arco do Capitão Amagai está longe de ser um dos meus fillers favoritos, mas também não é de todo mal, então cabe colocar ele aqui nessa playlist. A Sociedade Espiritual precisa urgentemente substituir os capitães que se rebelaram contra a Sociedade Espiritual, e com isso temos a chegada de Amagai Shusuke, o novo capitão da terceira divisão. A história caminhava muito bem, mas ela precisa ter seus desvios de percurso para começar a dar os problemas. Amagai na verdade não era o bondoso capitão que ele aparentava ser, e uma misteriosa pesquisa criava novas armas clandestinamente, os Bakutou. A premissa seguia muito bem, mas o problema nesse arco começa quando alguns personagens insuportáveis começam a ser introduzidos, como a princesa Hurikyo e seus dois guarda-costas. Cara, são 3 personagens aí chatos, mas muito chatos. E com isso a história começa a ficar confusa, começa a ficar perdida. O Ichigo em certos momentos se torna um vilão e pouco tempo depois, sem muita explicação, ele volta a ser um herói novamente. E isso torna a história do filler do Amagai muito vago. E de fato não acrescenta nada em Bleach, mesmo sendo um filler. O ponto positivo em tudo que estamos falando, de fato, é o personagem do Capitão Amagai, que consegue enganar toda a sociedade espiritual com uma personalidade amigável e honrosa, mas no fundo ele estava cheio de ódio e tudo que ele estava buscando era vingança contra Yamamoto Genryusai, que deveria ter pulverizado seu adversário rapidamente, mas acaba ficando nas mãos de Kurosaki Ichigo realizar a batalha final contra um poderoso capitão que estava possuído pelo Bakutou, que inclusive é outro ponto positivo desses fillers, uma nova arma completamente diferente das Zanpakutous que estamos acostumados a ver no anime. Os Bakutous são armas parasitas que consomem a energia espiritual de seu usuário para aumentar o seu próprio poder. E o plot desse filler está diretamente ligado a essa arma. Então não é de todo mal, os fillers do Amagai podem de certo modo se tornar canônicos em Bleach, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente do vídeo. O curtíssimo arco do Ashido é um dos fillers que os fãs do anime mais pedem para ser canonizado. São 3 episódios que contam a história de um Shinigami que foi parar em uma floresta de Hollows dentro do Ecomundo. E nessa floresta ele acabou perdendo seus amigos e companheiros e decidiu ficar por ali lutando eternamente contra Hollows, até que ele foi encontrado por Ichigo e seus amigos quando os mesmos caminhavam rumo ao Last Note. O Ashido, apesar de não usar sequer a sua Shikai, ele é um personagem extremamente poderoso, pois nessa floresta em que ele estava, ele enfrentava constantemente Hollows de nível Gillians e Adjukas, e ele acabaria sendo de grande ajuda nas batalhas contra os Arrancars, e mesmo que ele não fosse para o Las Notes com o Ichigo e a galera, poderia retornar para a sociedade espiritual e se aposentar e viver tranquilo por ali. Nesses rápidos episódios a gente acaba se apegando
tanto na história do personagem que torcemos fortemente para que ele saia junto com o Ichigo. Mas infelizmente tudo acaba dando errado momentos antes deles saírem dessa floresta, e o Shinigami precisa de forma forçada a se recusar a abandonar o local, ficando preso junto com os outros Hollows. Mesmo que a Rukia afirmando que voltaria para buscá-lo, até o momento isso nunca aconteceu e provavelmente nunca irá acontecer. Introduzir o ácido no cânone da história de Bleach não seria uma tarefa muito difícil, até porque, mesmo sendo um filler, muita gente acredita que o ácido poderia ser o vice-capitão do Kuruyashiki Kenpachi ou até mesmo do Kinganjo Kenpachi, já que ambos capitães nunca revelaram quem foram os seus vice-capitães. E algumas teorias podem até reforçar esse achismo todo em volta do ácido. Mas depois vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham, tá? Calma que ainda tem mais coisa pra gente falar por aqui. Antes disso, se você chegou até aqui, não esquece, deixa o like nesse vídeo pra compartilhar, pra engajar aqui no canal. Se você chegou pela primeira vez, se inscreve, ajuda a meta aí de 3.000 inscritos nesse ano de 2025. Temos vídeo por aqui toda semana, e quanto mais você engaja com o canal, mais o YouTube ajuda a dispersar o vídeo pelas redes por aí e aumentar a comunidade de Bleach, beleza? Não esquece então, dê aquela moralzinha aí pra gente. A rebelião da Zanpakutou, sem sombra de dúvidas, é um arco filler que deveria, foca nessa palavra, deveria ser canônico na história. Esse arco ele foi escrito pelo próprio Kubuchichi, ele seria lançado antes da saga do Ecomundo, mas infelizmente a gente precisou aguentar o arrastado filler dos Bound. De fato, alguns pequenos elementos desse arco acabaram sendo canonizados no anime, como a aparência da Sodeno Shirayuki na Bankai da Rukia e a Zanpakutou Katen e Kyokotsu do Capitão Kyoraku Shunsui, que apareceu recentemente na batalha contra o Lilibarro. Nos fillers, vemos como seria se cada uma das Zanpakutous de cada Shinigami da sociedade espiritual se libertasse de seus Shinigamis e fizessem uma rebelião contra os mesmos, lideradas por Muramasa, uma Zanpakutou que queria mudar completamente a ordem de poder, tornando os Shinigamis subordinados às Zanpakutous. Ele consegue com que a maioria das Zanpakutous o seguisse, com exceção de apenas uma, que se manteve fiel ao seu mestre. E essa Zanpakutou era apenas a Ryujin Jaka do comandante Yamamoto. Pra mim e pra uma outra galera que assistiu Bleach, essa é uma das sagas que se tornaria facilmente canônica. Ela possui várias reviravoltas, ela possui muitas batalhas interessantes, e o enredo tem um começo, meio e fim, se fazendo bem completo em relação a diversos outros fillers que temos por aí. A Revolta dos Reigais talvez seja o filler que, se tratando de batalhas, seja o mais interessante de todos. O arco gira em torno do vilão Kagerosa Inaba, mais um louco cientista da franquia, e Nozomi Kujo, que seria a vítima da vez. Ambos são almas modificadas, e é sobre elas que esse arco filler vai girar em torno, com diversas reviravoltas. O ponto forte nesse arco, pelo menos pra mim, fica por conta das várias batalhas que acontecem no decorrer dele. E muitas dessas batalhas a gente gostaria de ver acontecendo no arco cânone. Infelizmente aqui vemos ela num arco filler, mas não deixam de ser muito bons. Temos então Zaraki contra Zaraki, Byakuya vs Hitsugaya, Soifon contra Komamura, e tivemos até mesmo Urahara Kisuki contra Urahara Kisuki, e também Yamamoto Genryusai contra Kyoraku Shunsui
e o Kitaki Juichiro. Inclusive, essa batalha dos 3 capitães, muita gente queria ter visto ela desde a época da Sociedade Espiritual. Nesse filler a gente não tem uma conclusão, mas a gente tem um gostinho muito doce de como essa batalha seria brutal se ela fosse mostrada lá atrás e de uma forma ainda mais real. A batalha final entre Oko Yushima e Kurosaki Ichigo tem um dos Getsuga Tenshous mais foda da franquia, então vale muito a pena você conferir esse filler de Bleach. Geeks, para esses fillers se tornarem canônicos, precisaria de muitas mudanças narrativas em toda a história do anime. Como vocês sabem, os fillers entram em momentos completamente fora de contexto. O arco do Amagai, por exemplo, acontece logo após o Ichigo derrotar o Grimmjow. Então não faz sentido nenhum o Ichigo abandonar a missão no Ecomundo para voltar para a Sociedade Espiritual e resolver um outro problema. Já o filler do Ashido, ele consegue se encaixar naturalmente na história cânone de Bleach, pois ele acontece no momento exato onde Ichigo e seus amigos estão caminhando no Ecomundo a caminho do Las Notes e acabam caindo em um buraco, levando eles para a floresta onde se passam os episódios. Então tornar o Ashido canônico não é muito difícil. Ele já está bem introduzido na história. A história dele é meio que paralela à saga do Ecomundo. Acontece de forma mais natural. Mas agora é com vocês, geeks. Comenta aqui embaixo quais fillers e por que eles deveriam ser canônicos no anime. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Tem vídeo por aqui toda semana. Um forte beijo, um grande abraço. Muito obrigado. Tchau.